professores e professoras de Química da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as aulas que estão disponíveis no repositório do Centro de Mídias, para que nós possamos utilizá-las com nossos alunos. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a estrutura dessas aulas, como elas estão estruturadas, né? E qual é a relação delas com o currículo. Então, a gente vai tratar um pouquinho desses assuntos. Então, primeiro, para quem ainda não sabe, né, ou ainda não olhou essas aulas, onde é que elas estão disponibilizadas para a gente? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, vou compartilhar minha tela. Então, a gente vai é só ir no Google, a gente dá um repositório do Centro de Mídias, a gente clica aqui, vem, sou servidor, a gente acessa com a nossa senha, e a gente já tem acesso aqui ao repositório. Bom, quando a gente abre essa aba aqui, a gente vem aqui e seleciona ensino médio, que é o nosso caso aqui da disciplina de Química. Vamos na primeira série, só está disponível o segundo bimestre por enquanto. Vamos lá para a disciplina de Química. A gente abre hoje, data que está sendo gravado esse vídeo, né? Dia 26 de maio. Nós temos disponíveis 12 aulas, tá bom? Então, termoquímica 1, 2, né? Efeito estufa, mudanças climáticas e assim por diante. E a 12ª aula, segurança individual e coletiva. Isso para a primeira série. Então, quando a gente abre aqui, a gente tem a disponibilidade de pegar o PDF ou pegar o PPT. O PPT é interessante para quando vocês querem incluir algumas outras coisas nesta aula ou até retirar algumas coisas que vocês acham que não é tão importante neste dia. Então, o PPT, ele está ali à disposição de vocês para que vocês façam, né, os ajustes necessários para melhorar aí a aula de vocês na unidade escolar em que vocês atuam, tá bom? E aí, quando a gente quer ir para a segunda série, a gente vai para a segunda série. Mesma coisa, segundo bimestre, vamos lá para disciplinas de Química. Então, até a data de hoje, data que eu estou gravando o vídeo, não a data que vocês estão assistindo. Também temos 12 aulas. A última, Recursos Renováveis 1. Ou seja, se ela está com esse final, Recursos Renováveis 1, provavelmente na próxima semana já teremos a aula número 3, que seria o Recursos Renováveis 2, né? Então, eles estão adicionando essas aulas, né, no repositório semanalmente para que vocês tenham acesso e possam utilizá-las. Então, começou com 4 aulas, depois na semana seguinte já foi para 8, essa semana já são 12 aulas, e assim elas vão contemplando todos os objetos de conhecimento que nas aulas são colocados como conteúdo para a gente, que está no currículo. Então, é isso que a gente vai ver agora. Eu peguei então eu peguei a 12ª aula da segunda série, para a gente olhar um pouquinho a estrutura de como ela está, né? Todas as aulas, sejam da primeira série ou da segunda série de Química, colocadas até agora nesse repositório, elas seguem um padrão, né? E qual o padrão que ela segue? Ela traz aqui a capinha, colocando para a gente o título da aula, a série, o número da aula e bimestre que ela está sendo colocada. Na sequência, traz aqui para a gente o conteúdo, né? Então, qual é a relação? E é aqui que a gente precisa ficar atento, né? Esse conteúdo, quando a gente vai para o currículo, não para o material de apoio currículo em ação, mas sim a gente tem sempre que comparar este conteúdo que está sendo posto aqui com o objeto de conhecimento da disciplina que está no currículo, na matriz, tá bom? Então, é isso que a gente precisa olhar. Então, quando eu vou lá para a matriz, eu olho objetos de conhecimento de química. Então, por exemplo, para a segunda série do ensino médio, né, quando eu vou lá olhar, eu tenho uma que trata, tá, descrita desta maneira que eu vou ler para vocês e a gente vai comparando aqui. Entalpia de combustão, eficiência energética. Então, isso é o que está no currículo. Olha aqui como ela aparece. Então, esta aula vai contemplar este conteúdo. Na sequência, no currículo que eu estou aqui em mãos, recursos não renováveis, gasolina, diesel e renováveis, biodiesel, biogás, etanol, impactos ambientais e sustentabilidade. Então, ela está batendo exatamente com o conteúdo que está sendo colocado para esta aula. E aí, continua, materiais, combustíveis e energias alternativas, novas tecnologias. Ou seja,
Estes conteúdos que serão contemplados nesta aula estão em total consonância com os objetos de conhecimento que estão previstos para a segunda série, segundo bimestre do currículo paulista, tá bom? Não estamos falando do material de apoio ao currículo em ação, estamos falando do currículo. E aí ela traz aqui os objetivos dessa aula. Então, esta aula seria analisar a matéria-prima e a produção de biocombustíveis, tá? Então, aqui é que eu trouxe do currículo que eu estava lendo para vocês agora há pouco, tá bom? No currículo que também está lá no site dos materiais da EFAP. Bom, depois que ele traz isso, traz a capa, traz quais são os conteúdos, aí ele traz um para começar. O para começar é sempre uma questão para o aluno pensar sobre o assunto, né? Ou relacionada com a aula anterior ou não. Então, nesse caso aqui, é uma que está sendo relacionada com uma aula anterior. Então, na aula anterior, investigamos a dependência do mundo quanto ao uso de combustíveis não renováveis e suas consequências. Então, já está retomando ali com o aluno que foi discutido na aula anterior. E caminha, além, e aí ele vai. A partir desta aula, vamos investigar as fontes renováveis de combustíveis. E aí vem algumas perguntas para que os alunos possam pensar a respeito. Então, vão recordar o que viu na aula anterior e fazer a relação, tentar estabelecer a relação com o que vai ser posto nessa próxima aula. Então, aí traz algumas perguntas para ele. Quais combustíveis renováveis você conhece? Quais as origens desses combustíveis? Qual a diferença entre eles? Será que todos eles produzem a mesma quantidade de energia? São questões para começar a conversa, tá? Para explorar o que os alunos sabem sobre este assunto. Então, todas as aulas de química estão estruturadas assim. Então, tem um para começar, tá? Então, traz ali o conteúdo e já traz um para começar, às vezes retomando aulas anteriores ou às vezes partindo de questões que estão sendo colocadas pela primeira vez. Ainda continuando nesta aula para começar, ele traz, além das questões para que os alunos pensem, ele traz a leitura de algumas imagens. Então, os alunos precisam observar algumas imagens e relacionar com as questões anteriores. Aí ele pede para os alunos, tá vendo, se virarem, conversarem e dar um tempo para que isso aconteça. Depois dessa estrutura, vem sempre um foco no conteúdo. Aí sim, é o conteúdo, né, que está tratado aqui como conteúdo, e no currículo como objeto de conhecimento, que é a mesma coisa, vai ser tratado agora pelo professor. Daí o professor entra agora trazendo para esses alunos toda a parte teórica que ele precisa fundamentar. Então, nesse caso aqui, seriam as fontes renováveis de energia. O professor vai conversar com eles sobre os principais tipos de fontes renováveis de energia, vai trazer alguns exemplos e, neste caso, vai dar um destaque que ele trouxe até em negrita aqui para a biomassa. Então, vai aprofundar no que é biomassa. Então, traz o que é a biomassa, a comparação com as outras fontes de energia, né? Fala do biodiesel, fala que o biodiesel é produzido também, né, por meio da biomassa. Enfim, ele vai trazendo todo um aprofundamento nesse tema que está sendo trabalhado, nesse conteúdo, nesse objeto de conhecimento. Ainda dentro do foco no conteúdo, ele traz também, neste caso, e de muitas outras aulas de química que eu pude observar, é que ele já traz todo esse aspecto, já que essa é uma aula de segunda série, todo esse aspecto da linguagem própria e da simbologia da química. Então, já traz algumas equações químicas, já traz algumas equações para eles estabelecerem algumas relações. Então, essa daqui, por exemplo, é as transformações químicas que ocorrem na produção do etanol e do biodiesel. Então, já traz com os nomes, tá? A equação química e etc. Aqui a do biodiesel também traz a produção do biodiesel. Então, o que, que aconteceu até agora? O professor fez um para começar, trouxe com os alunos algumas questões para que os alunos possam pensar nesse assunto, para entender o que os alunos sabem desse assunto. Aí o professor, depois disso, explana o objeto de conhecimento, explana tudo o que ele quer falar sobre esses conteúdos, objeto de conhecimento, e aí ele vem na prática. Então, todas também terão na prática. Muitas delas trazem algumas questões do Enem, ou alguns textos para ler, mas sempre tem um na prática, alguma atividade para que o aluno responda pautado naquilo que o professor acabou de dialogar com eles. Então, no caso aqui é uma questão do Enem, que traz sobre os biocombustíveis. Então, traz um texto para que os alunos possam ler, fazer a leitura desse texto, e aí depois traz uma questão aqui para eles, mostrando. O texto mostra um dos pontos de vista a respeito dos biocombustíveis na atualidade, os quais. E aí ele traz aqui algumas alternativas para que o aluno pense. Na sequência, então, você está lá
Se você estiver projetando essa aula, você projetou as questões, essa questão para o aluno está pensando, eles estão respondendo ali no caderno dele, na sequência já tem a correção dessa questão. E aí traz aqui qual é a resposta correta para que você, professor, possa dialogar e ver com o aluno por que que ele errou, né? Por que que ele marcou uma outra alternativa que não é essa correta, o que levou esse aluno a pensar na outra alternativa e não é essa. Então, nesse slide aqui, é um momento para o professor fazer essas reflexões com os estudantes e mostrar para eles, né, onde é que, qual era o principal objetivo dessa questão, o que que eles deveriam saber, né, já que é uma questão do Enem, muitos deles provavelmente vão fazer Enem. Aí ele continua, como o primeiro foco no conteúdo foi na biomassa, e aí ele fez toda a parte de biomassa, então, com foco na biomassa e na prática da biomassa. Aí agora, para não ficar aquele monte de coisa, e depois fazer um na prática com tudo de uma vez, ele dividiu. Então, fez biomassa, objeto de conhecimento, o foco e na prática. Agora ele veio para biogás, então vai trabalhar toda a questão do biogás, da produção, né? Vai trazer as vantagens da utilização do biogás, né? A produção de fertilizantes, redução do impacto ambiental, traz aqui etapas da produção do biogás, toda uma discussão. E aí, volta uma outra na prática, com uma outra questão do Enem, que trata sobre esse assunto do biogás. Então, terminado isso, o professor também tem à sua disposição a correção para fazer discussão com os alunos do porquê, né, eles acertaram ou não essa questão. E aí, quando vai terminando a aula, o que que ele traz? Ele traz um aplicando, todas têm um aplicando também. Então, o aplicando, ele muda de aula para aula, depende do que foi trabalhado naquela aula. Então, vamos pensar, vamos ver essa daqui e a gente comenta um pouquinho sobre as outras. Nessa daqui, ele está pedindo em seu caderno para que o aluno produza um infográfico comparativo entre os combustíveis de origem fósseis e os biocombustíveis. Para isso, ele pede para o aluno partir do conhecimento construído nesta aula, nas aulas anteriores, e depois que ele construir esse infográfico comparando essas fontes, né, com origem de fósseis e de biocombustíveis, ele vai apresentar para os colegas comparando os pontos comuns e os divergentes. Então, sempre vai ter um aplicando. O que muda? Por exemplo, esse aplicando está pedindo um infográfico. E aí eu abri todas as aulas, tá? Fui olhando as 12 da primeira série e as 12 da segunda série. O que que elas trazem, né? Eu vou passar rapidinho para vocês. Algumas trazem para o aluno fazer uma reflexão sobre o tema e depois, ao invés de um infográfico como esse, pede a produção de um pequeno texto argumentativo. Então, terminou a aula, ele vai produzir um texto argumentativo, um texto pequeno, e depois que ele fizer esse texto, ele vai ler para os demais colegas e eles vão comparar ali o que foi dito. Uma outra trouxe, eles deveriam tabular, neste aplicando, tabular os dados após uma pesquisa, então eles fariam uma pesquisa nesse aplicando sobre o assunto. Com a coleta das informações, eles irão fazer a tabulação dos dados por meio de gráficos ou tabelas e depois compartilhar isso também com os outros estudantes. Uma outra aula trouxe um simulador. Então, tem um simulador de estação de tratamento de água. Então, tem um endereço eletrônico, o aluno coloca aquele endereço eletrônico ali, abre um simulador que tem ali de tratamento da água. Uma outra coisa que apareceu, nuvem de palavras. Então, os alunos vão ali na discussão e eles vão começando a registrar e vai ser construída uma nuvem de palavras sobre o aplicando, né? Nesse tópico aqui, aplicando. Uma outra coisa que também aparece, para que eles façam um glossário, né? Das principais palavras que eles foram vendo ao longo daquela aula. Enfim, tem uma infinidade de coisas que eles vão colocando neste aplicando, que é para ver a consolidação do que o aluno realmente aprendeu ali. E aí, no finalzinho da aula, ele traz o que aprendemos hoje. Então, para vocês mostrarem, apresentarem para os seus estudantes. Então, ó, hoje nós aprendemos, né, a análise de matéria-prima, a produção de biocombustíveis, nós avaliamos as potencialidades socioeconômicas, a redução da poluição, enfim, traz um apanhado, é um fechamento da aula. Então, o professor retoma, depois de tudo, e fala, ó, hoje nós vimos isso, nós aprendemos isso, o objetivo da aula, será que foi contemplado? Porque lá no começo, naquele primeiro slide, depois da capinha, tem quais são os objetivos da aula. Será que realmente foram contemplados? Então, pode até retomar lá aquele primeiro slide. E aí vem as referências que foram utilizadas, e aí tem o endereço eletrônico das imagens que foram utilizadas nesta aula, tá bom?
Então, essa estrutura que está presente em todas as 12 aulas de Química da primeira série até o momento e nas 12 aulas de Químicas da segunda série até o momento, tá? Até agora, eu olhei todas, né? Todos os objetos de conhecimento, os conteúdos que trazem nestas aulas aqui. Então, todas as aulas, quando vocês abrem, vai ter esse slide aqui com o conteúdo. Todos estes, de todas essas 12 aulas, da primeira e da segunda, estão presentes, ou seja, estão contempladas no currículo. Quando a gente vai para o currículo, elas estão lá. O que está acontecendo até agora é que nem todas que estão no currículo estão prontas ainda, porque eles estão alimentando estas aulas semanalmente. Então, de química, por exemplo, na segunda série, falta só 2 objetos de conhecimento para serem contemplados, que provavelmente virão nas próximas aulas. Mas a aula 1, 2, 3 a 4 foi contemplada com o primeiro objeto de conhecimento na segunda série. As aulas 5, 6, 7, 8, 9 foi contemplada com o segundo objeto de conhecimento e assim por diante, tá? Todas elas estão. Então, as que estão no currículo e que porventura ainda não foram contempladas com as aulas, aguardemos um pouco, porque elas estão sendo colocadas semanalmente, tudo bem, professores? Mas até agora está totalmente alinhado às aulas que estão disponíveis aqui no Centro de Mídia, no repositório do Centro de Mídias, com o currículo paulista, tudo bem? Então, espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês estejam aproveitando e que estejam utilizando as aulas, e uma boa semana para todos vocês.